Boa noite a todos. Vou aguardando aqui um pouco as pessoas irem entrando para nós darmos início às atividades do dia de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início aqui às nossas atividades. Boa noite. Hoje nós teremos uma palestra com o seu Jansen, né? Boa noite, Márcia, Ana Maria, Luciana, Érica. Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma palestra muito especial com o seu Jansen, né? Aqui. E eu gostaria só de fazer aqui o nosso início, pedindo a todos que quem puder não usar os outros aplicativos do celular, quem estiver nos assistindo, deixar um pouco o WhatsApp, Facebook e ficar somente nessa live para que nós possamos ter uma noite de aprendizado à luz da doutrina espírita, tá certo? Quem puder separar logo água para fluidificar, nós faremos ao final, junto com os espíritos superiores, a fluidificação das águas. Então, quem puder separar logo a água para a gente fluidificar. E também quem tiver fone de ouvido, que puder usar para ouvir melhor, nosso áudio fica melhor com o fone, também podem usar, tá certo? Nós sempre fazemos uma leitura antes da palestra. E hoje eu quero fazer com vocês uma leitura um pouquinho diferente. Amanhã é Dia das Mães, né? E nesse dia especial, eu queria fazer uma leitura para vocês sobre o Dia das Mães. Eu espero que vocês gostem, tá certo? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. E agora eu vou fazer a nossa leitura inicial. Só um minutinho. Oração às mães. Hoje quero fazer uma prece a Jesus, de coração aberto, peito elevado, mente aberta, para agradecer ao Mestre dos Mestres por todas as mães do mundo. Fazer uma oração por elas, por todas aquelas que afagam seus filhos, que os cuidam durante anos e anos para que se tornem homens de bem. Quero incluir nessa oração as mães que rejeitam seus filhos e os deixam na sarjeta para a morte,
para aquelas que entregam seus filhos para outros braços ao nascer, para aquelas que, revoltadas, abandonam seus filhos em tenra idade, quando eles mais precisam delas. Essas mães que assim fazem, no futuro, não terão mais a permissão de Deus para que recebam em seu ventre o amor de seus filhos. Não mais poderão segurar em seu regaço o pequenino ser, porque malbarataram aquilo que Deus lhes deu de mais sublime e de melhor, a maternidade. Por todas as mães que andam por este mundo desesperadas, vendo seus filhos morrerem, doentes, sedentos, famintos, sabendo que eles são frutos de sua própria desdita e de seu destino. Todos nós que andamos pela espiritualidade vemos em nossas cidades espirituais as mães desencarnadas que afagam seus filhos durante o sono do corpo, porque elas já partiram para o mundo espiritual e eles permanecem na terra. Em outros casos, filhos que já estão na espiritualidade e que deixaram as mães na terra, e que Deus permite um reencontro durante o sono, nos chamados sonhos, para que possam se encontrar e se abraçar ternamente. Todas as mães do mundo merecem o maior respeito de todos nós, porque elas são o veículo através do qual Jesus permite que os espíritos reencarnem para poder cumprir uma missão ou para poder resgatar o seu passado. E todos nós aprendemos que a luz de Jesus enche o coração de cada mãe, pois elas muitas vezes deixam de comer para que seu filho possa se nutrir. Trabalham até altas horas para poder colocar o pão. E dias atrás, perguntaram para mim quem são no mundo espiritual as nossas mães, quem são elas, e eu disse que cada um de nós temos, durante as diversas encarnações no planeta, diversas mães. Porque dificilmente a mesma mãe vem para a Terra segurando o mesmo filho durante diversas encarnações, séculos após séculos, pois são coisas raras que acontecem com a espiritualidade. Os espíritos se reencontram na Terra tendo os laços de consanguinidade moldados de acordo com a necessidade. Assim é que os espíritos se unem pelas possibilidades de trabalho e de vivência que melhor se adapte às suas necessidades. A mãe é o ser angelical que nos afaga, nos guarda, nos cuida com carinho em todos os tempos, não importando quem sejamos. Para elas somos o que de melhor Deus colocou em seu caminho, e sua tendência é lutar até suas últimas forças para que sejamos felizes. Eu recordo que no mundo espiritual tenho uma mãe muito especial que se chama Avó Maria, que tem uma função de guardar sob sua tutela centenas de amigos, que são seus filhos. Ela poderia ser chamada de mãe de todos nós que estamos nesta casa espírita, todos nós que aqui trabalhamos, encarnados ou desencarnados, porque ela trata cada um como seus filhos bem amados, e isso um dia haveremos de reconhecer. Quando saímos a passear pela espiritualidade, ela nos apresenta aos amigos, aos companheiros de outras jornadas na Terra, e nós ficamos emocionados porque reconhecemos que mãe é todo aquele ser angelical que segura nas mãos de quem precisa. E a Avó Maria tem esse predicado de sempre ter uma palavra amiga, um conselho, uma orientação a quem lhe pedir. Ela é muito apegada à Mãe Santíssima e aprendi com ela a adorar esse espírito angelical. Todos nós, quando lembramos de Mãe Santíssima, relembramos dela como sendo a mãe de todos nós, de todos os que vivemos nesse planeta, porque ela nos afaga em seu regaço, sempre que precisarmos. Ela nunca esquece de nos ajudar, auxiliar, socorrer, amparar e nos erguer quando caímos. Por ser um anjo,
é que Deus a colocou como mãe de Jesus. Nessa oração, fazemos a nossa homenagem, o nosso pedido a Jesus por todas as mães deste mundo imenso, principalmente por aquelas que nos reconhecem, que sabem que já foram nossas mães em outras vidas e que sabem que todos nós necessitamos sempre de um carinho, de um afago e de um colo maternal para embalar os nossos sonhos. Quero agradecer a Jesus pelas mães e relembrar que a Mãe Santíssima é aquela Senhora gloriosa que deu à luz a Jesus e que está trazendo neste momento a cada um de nós ramalhetes de flores vermelhas, brancas e amarelas, para que possamos levar isso para dentro do coração para sempre, como homenagem que presta a todos aqueles que são mães, que são pais, que são irmãos, que são amigos. Que Jesus, nessa singela oração de amor, possa abençoar todas as mães do mundo e que elas possam encontrar felicidade no olhar de seus filhos. Que essa luz que veio de Maria Santíssima e de Jesus ilumine nosso coração, o nosso espírito e que nos faça melhores para que possamos ser chamados de seus filhos eternamente. Obrigado, Jesus. Essa é uma mensagem de Luizinho, uma mensagem psicofônica recebida pelo médium Luiz Marini no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E essa é uma oração que nós escolhemos aqui para homenagear todas as mães, que todas recebam esse carinho, que todas recebam esse abraço, mães encarnadas, mães desencarnadas, todas aquelas que já foram mães nessa vida e em outras vidas, que possam receber esse abraço de todos nós. E hoje, como eu já falei, nós teremos uma palestra muito especial, né? Uma palestra com o seu Jansen. Nós estamos até com um pouquinho de tempo aqui, então enquanto isso eu vou chamando o seu Luiz Jansen, trabalhador. Matheus está mandando oi, um abraço, Matheus, beijo. Beijo, Luciana. E vamos recebendo aqui o seu Jansen. Boa noite, seu Jansen. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O som tá bom, gente? Todo mundo tá ouvindo direito, eu e o seu Jansen? Deixa eu ver se o pessoal responde aqui. Estão nos ouvindo bem? Dá boa noite pra gente, seu Jansen. Boa noite. Tá dando para ouvir direito, né? Então, seja bem-vindo. Eu vou, seu Jansen, agora, vou até comunicar a todos. Nós vamos só desativar um pouco os comentários. E aí, no final da palestra, a gente ativa novamente para que vocês possam colocar suas perguntas ou deixar a sua mensagem aqui, tá certo? Eu vou desativar um pouquinho os comentários, só para o pessoal poder ver o seu Jansen direitinho. E aí, depois nós retornamos com os comentários. Tá ok? Agora tá melhor, tá dando de ver direitinho. Então, seu Jansen, boa noite. Pode começar a sua palestra, certo? Eu gostaria de iniciar fazendo menção a Jesus, esse nosso companheiro e amigo de todos os momentos, e também governador espiritual da Terra, pedindo a Ele que permita que a sua paz possa ser a paz de todos nós que estamos participando desse evento virtual, a fim de que melhor nós possamos entender a mensagem de hoje a respeito da reforma íntima, que consiste em luta incessante,
que nós devemos travar ao longo da vida, a partir de agora, no sentido de que possamos superar as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, que geralmente fazem sofrer o viciado, bem como os seus familiares. E nós vamos encontrar o parâmetro ideal para a reforma íntima nos ensinamentos de Jesus, nos seus evangelhos, que são uma coletânea ética, uma proposta de educação moral para nos dar sabedoria e melhor nós possamos compreender e ter resignação diante das nossas duras provas e expiações que acontecem no atual estágio terreno por força do mau uso que fizemos do livre-arbítrio em existências anteriores. Quanto à aprovação, o tipo de vida que temos na Terra foi escolhida quando ainda estávamos no plano espiritual, como prova da riqueza, da pobreza, da miséria, da sabedoria, do poder, das doenças e etc. E as expiações a que estamos sujeitos aqui na Terra são impostas pela providência divina. São sofrimentos pelos quais nós vamos passar em virtude dos males que fizemos aos nossos companheiros de jornada evolutiva em outras existências. E o assunto de hoje nós vamos encontrar no livro de cabeceira de todos os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente capítulo 17. Embora haja o mesmo assunto em outros capítulos, mas predominantemente no 17. Tá? Muitas pessoas religiosas, hoje em dia, por interpretar a Bíblia Sagrada ao pé da letra, pela hermenêutica, adquiriram o hábito de transformar os seus erros, os seus delitos, os seus pecados, religiosamente falando, em quedas lamentáveis e quase sempre irrecuperáveis, esquecendo que na escola da vida vão adquirir sabedoria e vão compreender que é preciso levantar das quedas sofridas, esquecer o passado, porque o passado está feito, está concluído, nenhum de nós pode modificar o seu passado. O que temos condição de fazer é de nos modificar na vida presente, para que o futuro seja melhor. E evitar, ao longo desse percurso de evolução, ou evolutivo, evitar os inimigos do alto amor, como orgulho e egoísmo. O orgulho é o vício que nos leva a acreditar que somos melhores, mais inteligentes do que os outros, enquanto que o egoísmo é um outro vício que anda lado a lado com o orgulho, que nos leva
a pensar unicamente em nós mesmos. São duas moléstias pestilentes, infecto-contagiosas, que se propagam muito rapidamente entre as criaturas do mundo todo, atrasando o percurso da evolução de todos os seres humanos momentaneamente aqui na Terra, que ainda é um mundo inferior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, Allan Kardec escreveu: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz no sentido de angariar êxito na sua transformação moral. E essa transformação moral não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite. Ela é gradual, porque temos que aprender a lidar com as características da personalidade humana, Seu pelo Jean, caráter. eu queria só pedir, o celular ele está apoiado em algum local que possa estar influenciando no som? Porque está um pouquinho Tá, abafado. O senhor vê só se fica pode. melhor. É só o som que eu acho que está triscando em algum lugar. Só se eu Agora. segurando. Não, não. Melhorou? Porque Melhorou, agora mas não não está. está segurando, não. É, porque É. só se eu botar De alguma vez em coisa quando ele aqui, abafa um pouco. duas canetas. Então, tá bem, eu vou apoiar aqui de Tá? outra forma, porque é no meio o fone, né? O É, som só no meio. Eu vou apoiar dos lados, com duas canetas, tá? tá. Então, vamos lá. Nós temos que aprender a lidar, para fazer a reforma íntima, com as características da personalidade humana, como caráter, temperamento, vícios, virtudes, valores, atos, pensamentos e etc., que podem ser modificados ou trabalhados, melhorados. Nós vamos procurar trabalhar no sentido de melhorar as nossas qualidades, os valores que nós já conquistamos ao longo da vida terrena e, quem sabe, de outras existências. E modificar os nossos vícios, os nossos maus pendores, a fim de que a jornada evolutiva possa acontecer da maneira mais natural possível, por força do amor. Nessa mudança que temos que fazer, a maior dificuldade com que nós vamos nos encontrar aqui na Terra é com interesse pessoal, ou seja, o egoísmo, né? Que é uma viciação do ego que vem se repetindo ao longo de múltiplas existências, contribuindo para a rigidez de nossos corações, no âmbito do personalismo. Essa viagem que nós vamos fazer com a reforma íntima, ela é extensa, a fim de sairmos ao longo dela vitoriosos sobre nossa personalidade frágil, né? Às vezes leviana, né? Que sempre foi trabalhada pelo egoísmo. E E vamos contar. é Oi? importante, se o senhor falar isso, que ela é extensa, né? Porque às vezes a pessoa acha Exatamente. que entrou no centro espírita, aí pronto, ele já Já, tem seu canto. E que já sai nós, reformado. e que nós Não é espíritos, assim. nós estamos Não, buscando, né?
O espírito é aquele que busca a cada dia se tornar melhor, não é do dia para a noite. E às vezes nem uma só encarnação a gente consegue, mesmo com ensinamentos espíritas, Concluir, fazer. né? É, Consegue concluir, não é isso? De isso. fazer, a gente vai fazendo É, paulatinamente em cada reencarnação, tá? sim. Então é o seguinte, e o melhor instrumento que nós temos para fazer a reforma íntima é a doutrina dos espíritos, manancial de luz e de amor, que nos ensina a relembrar os ensinamentos de Jesus, bem como outras coisas que Jesus não pôde ensinar àquela época. Não que ele não soubesse, é que o povo não estava preparado para entender como falar da vida espiritual e das coisas que acontecem na vida espiritual. Então, o povo não estava preparado. E nós vamos, com a ajuda da doutrina espírita, fazer gradativamente a reforma íntima, assim, a partir do momento em que começamos a conviver bem com as outras pessoas, na proporção em que estaremos convivendo bem conosco mesmo, quando estivermos alcançando a paz de espírito e a tranquilidade de consciência. Aí sim, nós vamos tendo condições de irmos fazendo a reforma íntima. O que muito atrasa a nossa jornada evolutiva com a transformação moral é o apego aos bens terrenos. Um dos mais fortes obstáculos para a nossa transformação moral e espiritual. Nós vamos ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Então, o apego aos bens materiais geralmente acontece porque eles nos dão prazeres fictícios e momentâneos, enquanto estamos aqui na vida física. Mas esses bens não podem nos acompanhar quando chegar o momento de retornarmos para o mundo espiritual. Então, se acabam os prazeres, surgem as preocupações com esses bens que ficam na Terra. Será que vão dilapidar meu patrimônio? Jogar fora? Aí começa o contrário, né? O espírito vai ficar angustiado do outro lado da vida. Jesus, a esse respeito, falou: não guardem tesouros na terra, porque os ladrões podem roubar, as traças e a ferrugem os destroem. Guardem tesouros nos céus, que os ladrões não roubam, nem as traças e a ferrugem destroem. Então, os tesouros da terra nós conhecemos, né? Dinheiro, as joias, os carros, casas, fortunas, são esses. Mas como eles são da terra, eles não nos acompanham na viagem de além-túmulo. Os tesouros dos céus são os valores que nós vamos conquistando através do conhecimento da doutrina espírita, tais como humildade e caridade. A humildade é a virtude, né, que faz com que nós sejamos submissos à vontade de Deus. Ou seja, que nós entendamos que devemos evoluir moralmente e também no âmbito intelectual, para poder fazer a caminhada na sua direção. E a caridade é a outra virtude que nos leva a pensar no outro, para fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. A caridade, na realidade, é o amor em movimento.
É o amor que sai do campo abstrato para o concreto. Que é, através da caridade nós percebemos, sentimos, tocamos e etc. Quando damos um copo d'água para quem tem sede, um prato de comida para quem tem fome, uma moedinha na mão de quem pede, etc. Mas também nós podemos fazer a caridade através dos nossos pensamentos. Né? Quando oramos por alguém, como você estava fazendo ainda agora. Através das nossas palavras, quando damos bons conselhos a alguém. E através dos nossos atos de verdadeiros espíritas, demonstrando para os outros que somos irmãos dos outros, porque todos somos filhos de Deus. Tá? Então, Jesus, numa outra oportunidade, nos dá um grande ensino. Quando ele retornava de uma peregrinação, cansado e com fome, juntamente com os seus discípulos, e foram até a casa de um fariseu que os havia convidado para ali almoçar. Adentraram a casa, sentaram-se à mesa e começaram a comer. O fariseu, vendo isso, seguiu Jesus e disse: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Quer dizer, comem sem lavar as mãos, que é um ato social que temos que praticar. E davam a esse ato cunho religioso, ou seja, um pecado. Aí Jesus respondeu: o fariseu não é o que entra pela boca que vai fazer, não é o que entra pela boca que vai fazer o homem impuro, o pecador, mas sim o que sai da boca do homem é que o macula, é que o faz um pecador. E explica que o que entra pela boca vai para o estômago, vai suprir as necessidades orgânicas do ser humano. E depois vai para o lugar escuro. E o que sai da boca são os nossos pensamentos transformados em palavras que podem ferir, maltratar o nosso próximo. Então, esse sim é que devemos ter cuidado para não nos transformarmos em seres impuros, ou seja, pecadores, religiosamente falando. Né? E há muitos companheiros de doutrina que estão satisfeitos por não fazer o mal. Eu sou espírita, eu não faço mal a uma formiga. E se satisfazem só com isso. E deixam de fazer o bem. E todas as vezes em que a oportunidade de fazer o bem surge, e nós não o fazemos, nesse momento estamos fazendo o mal. Você quer ver um exemplo? Eu atendo lá no centro várias pessoas que vêm me contar os seus problemas pessoais, querendo em troca uma ajuda. Se vem um depressivo, me conta a história dele, diz que está com vontade de se matar. Vamos supor que eu ficasse calado, ou então pensasse comigo mesmo, isso é problema seu, se vira. Eu não estaria fazendo mal nesse momento? Estaria, porque ele vai ser um consolo que esperava e acaba mesmo dando cabo de sua própria vida, sendo um suicida. Eu estaria em curso na lei divina, onde diz que o escândalo é preciso. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Porque eu podia ter dito a esse cidadão: não faça isso. Você vai continuar vivo do outro lado. Quem morre é só seu corpo físico. A sua alma não morre nunca. E lá você vai ficar diante dos problemas que o levaram ao ato extremo, bem como de outros problemas que surgirão, como sentir o calor, o frio, os germes
corroendo o seu corpo em estado de decomposição, tudo isso. Você vai ficar preso a esse corpo, certo? Pelo resto de tempo que teria na Terra. Então, você se suicidou com 60 anos e ia viver 80, você vai ficar 20 anos nessa amargura. Quer dizer, aí eu fiz o bem. Nós, espíritas, não devemos ficar só em evitar o mal, devemos nos dedicar a fazer o bem, sem olhar a quem e sem esperar absolutamente nada em troca. Fazendo isso no limite de nossas forças físicas e espirituais. A providência divina é sábia. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 5º, item 11, Allan Kardec escreveu: para nós nos melhorarmos, olha a reforma íntima aí, a providência divina, o Deus, nos deu o que precisamente necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos privou daquilo que poderia nos prejudicar. Então, vamos tentar desenvolver esse ensinamento. A consciência é algo que está no campo mental da alma imortal e que serve para nos fazer reconhecer a nós mesmos e entendermos o que pensamos, sentimos, agimos e reagimos. Com a consciência, nós vamos encontrar os caminhos do bem que nos levam a Deus. E as tendências instintivas são reminiscências, lembranças do passado, que se manifestam rapidamente, inconscientemente e de forma irrecusável. Irrecusável. Essa que é a realidade. Por exemplo, são ocorrências lá da outra existência, que muito vagamente se manifestam para nós. Com as tendências instintivas, nós vamos ter em nossas mãos bússolas sinalizadoras, a fim de trafegarmos com segurança pelos mares bravios da vida. E Deus nos priva daquilo que pode nos prejudicar. Por exemplo, se nós nos lembrássemos do nosso passado, nitidamente, iríamos nos lembrar do passado das outras pessoas que conviveram conosco. E isso não seria bom. Porque, frequentemente, na nossa família surgem os espíritos que foram nossos amigos. Mas também surgem os espíritos que foram nossos inimigos, como filhos, irmãos, pais, mãe, etc. E se nós nos lembrássemos do passado de um desses espíritos, que foi nosso inimigo, nós iríamos aceitá-lo em nossa família? E se nós mesmos, né, fomos, às vezes, você mesmo foi aquele que fez o mal para toda a família, e que se você lembrasse também, você teria tanta culpa, tanta vergonha, que não conseguiria nem viver novamente, né? O culpado, né? Isso. Você está colocando o culpado, tá? Então, o que acontece? Esquecendo esse passado, o inimigo chega na família, na forma de uma criança frágil, dependente, para receber de nós o carinho, a proteção,
né? Ajuda no sentido de sobreviver, desenvolvendo nesse relacionamento, no mínimo, o afeto e o respeito recíprocos, quando o ideal seria o amor. Mas muitas das vezes algo, né, mexe no nosso interior que nós não conseguimos afinizar com determinadas pessoas dentro da família. Às vezes simpatizamos mais com a mãe, menos com o pai, ou mais com o pai, menos com a mãe, depende. Um irmão, então, né, muitos têm ojeriza por algum irmão daquela família, vamos supor, numerosa. Nós temos um grande aliado para nos ajudar nessa tarefa da transformação. Chama-se Jesus. Na Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo 5, item 21 a 26, Jesus disse a seus discípulos daquela época e disse para nós, discípulos de hoje: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estão a caminho com ele. Mas para que haja reconciliação, nós temos que aprender a amar, para poder adquirir a capacidade de perdoar. Perdoar quem nos ofende. E o perdão deve ser dado às ofensas recebidas. Porque quando nós perdoamos as ofensas, automaticamente nós esquecemos que o outro nos ofendeu. Porque, na realidade, esse perdão consiste no esquecimento das ofensas. E esquecendo a ofensa, eu esqueço que o outro que me ofendeu foi meu algoz. Passo por ele inúmeras vezes sem levantar nenhum sentimento de animosidade contra ele, porque eu já não me lembro o que ele me fez. Então, esse que é o verdadeiro perdão. E no Evangelho, ali no capítulo 17, capítulo 10, item 15, Allan Kardec escreveu que o perdão das ofensas é uma característica das almas elevadas. Então, temos que envidar esforços no sentido de esquecer. É uma coisa que eu, pessoalmente, bato muito, que eu não tenho assim, muita facilidade em esquecer o mal que me faz. Mas, como eu sei disso, eu tenho que fazer mais esforço do que os outros que não sabem. Tá? Então, Jesus sempre nos ajudou nesse sentido. Para que eu não extrapole o tempo, ninguém fez pergunta nem nada, exceto você, eu ainda tenho quanto tempo para que eu possa me orientar? 3 minutos. Mas vamos 3 lá. minutos. Então, tá bem. Eu quero colocar aqui uma reflexão proposta pela doutrina espírita no capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está escrito: naquela pessoa em que nem sequer concebe a ideia do mal, quer dizer, ela não pensa no mal, de jeito algum, o progresso já foi realizado. A reforma íntima já foi feita. Só resta essa pessoa correr para o abraço paternal de Deus. Naquela outra pessoa que ainda pensa no mal, mas que resiste a essa ideia, o progresso está em vias de ser realizado. É o caso dos espíritas. É o meu caso. Eu ainda penso no mal, mas eu luto para combater esse pensamento do mal. Então, essa pessoa tem que insistir no sentido de dominar
os seus vícios para que não surjam esses pensamentos maus no seu campo mental. Isso é um exercício frequente, constante, onde você deve pedir ajuda a Jesus. Jesus, tira isso da minha mente. Eu estou dando exemplo daquilo que eu faço. É isso que eu faço. Senhor, tira isso da minha mente. Não demora muito, sai. Pode vir até outro pensamento pior do que uma anterior, mas sai aquele que estava me azucrinando a paciência. Então, o que acontece? Para nós fazermos isso, nós temos que começar a treinar a empatia, o saber ouvir aquele que nos fala, mesmo que ele seja mais tolo que nós. Cautela no uso das palavras, a fim de que elas não vão ferir nosso próximo. E sermos sensíveis com os sofrimentos alheios, a fim de que possamos ampliar, no decorrer da vida, as branduras do altruísmo e do amor em nossos corações. Então, essa informação dada por Kardec é muito importante para saber em que pé nós estamos na evolução por força da reforma íntima. Porque há aquelas pessoas que pensam no mal e se comprazem com o mal. Essas não fizeram, não vão fazer por enquanto, reforma íntima. Então, nós queremos concluir, para não tomar o tempo, dizendo a vocês que devemos fazer esforços daqui para frente para descobrir as nossas sombras, que provém do nosso mau uso do livre-arbítrio, e fazer luzir, brilhar as luzes dos valores que nós já conquistamos, a fim de evitarmos o martírio, a dor, o sofrimento, ao longo do processo evolutivo, ou seja, dessa jornada em direção a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Seja assim, eu vou abrir aqui para os comentários. Quem tiver alguma dúvida sobre a palestra, quem quiser falar algo para o seu Jansen, que possa fazer o comentário agora que a gente vai ler aqui. E depois nós vamos para a parte final, que é a nossa vibração, nosso passe coletivo e o encerramento. Eudina, Luciana, Ana Maria, que assim seja, Érica. Todo mundo com saudade do senhor, seu Jansen. É mesmo? Basílio, que assim seja, Cíntia. Isabela. A Luciana, bela palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar algo pro seu Jansen, ó. Eudina disse que tá com saudades. Alice, Carla, Cíntia. Eu tô vendo que agradeço pela manifestação dos sentimentos desses meus companheiros, né, de jornada evolutiva, né, e estou feliz porque, principalmente, os meus companheiros é que estão participando, embora haja outras pessoas que não são do trabalho do Centro Espírita, mas eu estou vendo também aqui que são os companheiros, e isso é que me faz agora feliz, porque geralmente eles não ficam na sala de palestra. Muitos por força do trabalho e outros por outros motivos que não é bom nem se mencionar, porque são particulares. Agora, ó, todo mundo assistindo a palestra. Ó, Eu tô vendo aí. Angela Sakamoto. Muita gente assistindo. Tá certo. Então, assim, gente, seu Jansen, para quem não conhece, eu acho que a maior parte está assistindo, conhece seu Jansen. Ele é um trabalhador da casa muito conhecido, que já
ajudou muita gente a ingressar e continuar nesse trabalho de reforma íntima, né? Na doutrina espírita, inclusive a mim mesma. Ele é um paizão, assim, para todo mundo na nossa casa, por isso ele é tão querido. A Lucélia aqui, que seu Jansen continue sempre sendo um instrumento nas mãos de Jesus. Excelente palestra. É o que eu mais desejaria de ser. E E, nós só temos a agradecer, seu Jansen, por sua disponibilidade. Seu Jansen, ele criou uma conta no Instagram, aprendeu a usar o Instagram, né, seu Jansen, para poder fazer essa palestra aqui hoje. E a gente agradece aí de coração o seu empenho e por estar conosco aí nesse momento. Nós estamos precisando tanto, né, de umas palavras assim de alento nesse momento agora de pandemia. O senhor quer é falar verdade. algo em relação a esse momento que nós estamos? Olha, pelo que eu já li, espiritualmente falando, esse momento em que o Covid-19 se espalha muito semelhantemente ao orgulho e ao egoísmo entre as criaturas humanas da Terra, é para tocar os corações humanos, é para abrandar, é para dar vazão à mansidão, à doçura que propõe Jesus na época em que aquele esteve, para poder a pessoa, né, ser merecedora do reino de Deus. Então, o Covid-19 está fazendo com que as criaturas humanas pratiquem a caridade. Eu escutei recentemente de Dr. Bezerra de Menezes falar isso, que nunca viu na Terra a manifestação de tanto amor como está acontecendo agora. Que a natureza está mais bela, está mais linda, É o verdade. céu também. Então, veio para mostrar não só a fragilidade humana, voltada no momento atual, quase que no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, para a corrupção, e o poder, mostrar também o poder de Deus, que colocou entre nós um ser minúsculo, que se manifesta em nosso organismo através de gotículas d'água, para se alojar nas células e ali fazer o seu estrago. Muitas das vezes, sendo letal para o ser humano. Então, o principal foco do coronavírus é para despertar o ser humano para o poder de Deus e para que faça uma modificação, que é o assunto de hoje. Faça a Sim. sua modificação, se volte para o amor. Abandone um pouco mais o orgulho e o egoísmo, que são semelhantes ao Covid-19. É isso que eu entendo, né, dessa pandemia que está acontecendo agora. Muitas pessoas vão deixar o alimento lá na favela, onde a aproximação é muito grande, há muito mais condições da proliferação desse vírus. Né? E vai lá dentro, apesar de usar proteção, máscara, etc., mas vai arriscando a sua própria vida. Isso é amor. Sim. Por isso é que o doutor Bezerra disse que nunca viu tanto amor na Terra como agora. E é verdade. Olha, por exemplo, esse pessoal podia estar fazendo outra coisa, estar aqui escutando, dando a sua atenção durante esses 35, 40 minutos, para escutar algo que possa melhorá-los moralmente. É isso que Deus, é isso que Jesus esperam de todos nós. A Maria Regina está fazendo uma pergunta, a gente está com pouco tempo. Eu queria ver se eu consegue responder rapidamente, se for Eu possível. estou vendo aqui. Aqueles que sofreram abusos e agressões, como fazem para perdoar? É simples, não é fácil, porém simples. É procurar tirar do seu campo mental o abuso, as infrações que foram praticadas contra ele.
Se o ser humano não tiver condições de fazer isso por conta própria, ele deve recorrer, primeiramente, a seu guia espiritual, o anjo da guarda, a Jesus e, finalmente, a Deus. Eu não gosto de recorrer a Deus porque ele tem muito trabalho no universo inteiro. Então, eu sempre recorro a Jesus. Jesus tira isso da minha mente. Senão, eu não posso vencer. E, graças a Deus, não demora a questão de segunda que desapareceu. Não fica mais insistentemente no meu campo mental. Que muitas das vezes é também uma influência espiritual. Sim. Seu É isso Jansen, a aí, gente já está Regina. com pouco tempo, a gente só tem uma hora Então, de live, já está quase acabando aqui, ainda tenho a prece e os avisos. Eu só quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e em breve, quem sabe, a gente faça outra palestra aí, né? tá certo. Tá Na bom? Um outra, grande se abraço. formos fazer a outra, eu gostaria de falar também para a doença do momento, as obsessões, que deve agora estar tendo também, semelhante ao Covid, uma pandemia. E Tá o certo. terror foi plantado, né? Vamos marcar, mês que vem. Vamos marcar Tá bem. direitinho lá, A tá não bom? ser que já estejamos presentes, né? A não ser Se Deus que quiser, já se a estejamos gente de estiver volta. aqui. Um abraço, seu Jess. Tudo de bom. Boa. Obrigado. Fica com Deus. Tá, tchau. Tchau. Bom, gente, agora vamos continuar aqui só para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Queria pedir a todos que possam pegar a água para fluidificar. E após essa palestra, né, tão edificante, maravilhosa, gostaria de convidar a todos a fecharem os olhos, vendo nesse instante, em seu campo mental, a imagem fraternal do nosso Mestre Jesus e que nós possamos dar um abraço muito forte nele, sentir o seu beijo em nossas cabeças e junto a ele seguir por toda a nossa casa, limpando, retirando todos os miasmas, energias negativas e deletérias, formas, pensamentos ruins, e expandindo essa energia de amor e de paz do nosso Mestre a todos aqueles que estão passando por sofrimentos nesse instante, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, nas ruas, todos aqueles que estão com depressão, síndrome do pânico, problemas psicológicos, psiquiátricos, todos aqueles que estão lutando para sair dos seus vícios, todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Nós rogamos a Ti, Jesus, que possa derramar em todas essas pessoas que estão com medo, que estão ansiosas, que estão com dificuldades, a luz do Teu amor, a luz da paz que só vem de Ti e dos Teus ensinamentos. E que nós possamos, juntos com Jesus, juntos desse abraço que nos dá tanta paz ao nosso coração,